Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Oscar Stoppi e hoje teremos a nossa aula de matemática sobre a equação do segundo grau. Nessa aula, veremos como resolver de fato uma equação. Então, uma equação quadrática é toda equação que, pela aplicação dos princípios de equivalência, reduz-se à seguinte forma canônica, típica ou geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa aqui é a estrutura do que? De uma equação quadrática. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde o a, aqui, o que está acontecendo aqui? O a pertence aos reais excluindo zero. Então, o a aqui é um número real diferente de zero. Então, quer dizer que o a assume qualquer que seja o número real, mas esse número não tem que ser zero. Então, o b e o c já será diferente. O b e o c pertencem aos números reais. Então, quer dizer que b e c são números reais. Então, quer dizer que essa aqui é a estrutura do quê? De uma equação do primeiro grau. Então, o seguinte aqui. Esse termo da equação, aqui nós temos aqui três termos. O primeiro termo, que contém o x ao quadrado, chamamos aqui de termo quadrático. E este termo que contém o x chamamos de termo linear. E este aqui chamamos de termo independente. Então, é o que está a acontecer. Numa equação quadrática temos aqui o termo quadrático, o termo linear e o termo independente. Por exemplo, se eu tiver aqui 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. Reparem, aqui temos o quê? Este aqui é o nosso termo quadrático. Então, aqui temos o termo quadrático. Depois, o termo que vem acompanhado por x é o termo linear. Então, este aqui é o nosso termo linear. Termo linear. E este aqui é o nosso termo independente. É o nosso termo independente. Algumas equações quadráticas incompletas. Vamos lá. Se eu tiver uma equação desse tipo, uma equação desse tipo, ax ao quadrado igual a zero. Então, esse aqui é o primeiro tipo de equação quadrática incompleta. Repara bem que aqui não tem o valor de b. Então, quer dizer que b não tem. Repara bem, aqui não tem b e também não tem c, só tem o valor de a. Repara bem, então quer dizer que o valor de b é igual ao valor de c, que é igual a zero. O a já sabemos que tem essa condição. Pertence a R excluindo zero. Então quer dizer que o a não pode ser zero. Então, vamos lá. Como resolver uma equação desse tipo? Repare, eu tenho aqui ax ao quadrado igual a zero. Para resolver uma equação desse tipo é simples. É só fazer o quê? X ao quadrado aqui igual ao quê? A zero sobre o a. Dessa maneira. Então, teremos que x ao quadrado igual a quê? 0 dividido por a. Teremos 0. Então, aqui quer dizer que o x será igual a quê? A mais ou menos o quadrado. Quando passa por cima, teremos o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 0 é 0. Então, quer dizer que não existe mais ou menos 0. Então, vamos colocar o quê? 0. Então, quer dizer que esta aqui será a solução. Será x pertence ao quê? A 0. Será a solução de uma equação desse formato, ax ao quadrado igual a zero. Agora, como exemplo, se eu tiver aqui 2x ao quadrado igual a zero, como resolver essa equação? Simples. É só fazer o quê? Colocar x ao quadrado igual, passamos o 2 está multiplicado x ao quadrado para o segundo meio, passa a dividir, temos 0 dividido por 2. Em seguida, vamos fazer o quê? X ao quadrado aqui será igual a quê? 0 dividido por 2, teremos o quê? 0. Logo, quer dizer que o x ao quadrado, x aqui será igual a mais ou menos a raiz de 0. Logo, teremos x igual a 0. Então, aqui, raiz quadrada de 0 será 0, mais ou menos 0, 0. Então, é o que está a dizer. Vamos lá. Para o segundo exemplo, só ver que b x ao quadrado igual a 0. Como resolver isso aqui? Simples, só fazer o quê? X aqui igual a mais ou menos a raiz de 0. Então, quer dizer que o x aqui será igual a quanto? 0. Temos problema. Então, quer dizer que para esse caso aqui, a solução será agora desse tipo.
ax ao quadrado mais bx igual a zero. Reparem que aqui o a tem que pertencer ao quê? Aos números reais, diferente de zero. O b também tem que pertencer aos números reais. O c aqui não tem. Aqui não tem um termo independente. Então quer dizer que o c é nulo. O c é igual a zero. Agora, como resolver esse tipo de equação quadrática incompleta? Agora, aprender o quê? A maneira geral de como resolver. Vamos lá. Nós temos aqui ax ao quadrado mais bx igual a zero. Para resolver essa equação, o que temos que fazer? Primeiro passo, reparem bem. Temos aqui essas duas parcelas. Nessas parcelas existem termos comuns aí. Então, o que é comum aqui? Nessas duas parcelas. Então, o comum aqui é x. Aqui temos o quê? Um x. Aqui também temos o quê? Temos 2x. Então, tem que fazer o quê? Evidenciar o fator comum. Já sabemos que o fator comum é x. Ao tirar x aqui, deixamos com ax. Porque temos o quê? X ao quadrado. Mas, ao tirar x aqui, deixamos com o quê? Com b. Isso será igual a zero. Em seguida, vamos ter que fazer o quê? Anulamento do produto. Então, vamos ter que fazer o quê? Colocar bem, nós temos aqui esse fator, certo? É só levar aqui o x igual a zero e o ax mais b também igual a zero. Teremos aqui x igual a zero ou ax mais b igual a zero. Em seguida, vamos fazer o quê? Já sabemos que o x aqui é igual a zero. Ou o ax mais b, como resolver? Isso é o que? Isso é uma equação, é uma equação o quê? É uma equação linear. Então, essa aqui é uma equação do primeiro grau. Vimos como resolver uma equação linear. Essa fazendo o quê? Passamos o b para o segundo membro e mudar de sinal. Teremos ax igual a menos b. Em seguida, vamos fazer o quê? Já sabemos que aqui o x é igual a zero. Ou o x aqui será igual a aqui. O a vai ter que passar para o segundo membro e passa a dividir o menos b. Então, teremos aqui menos b sobre o a. Então, esta aqui será a solução. Vamos lá, escreverei bem a solução. X aqui vai pertencer ao quê? A menos b sobre a e zero. Então, essa aqui será a solução de uma equação deste formato. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui essa equação, 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Como resolver uma equação quadrática incompleta que não tem um c? É só fazer o quê? Usar esse procedimento. Então, tem que fazer o quê? Evidenciar o fator comum. Qual é o fator comum aqui? É x também. Vamos colocar aqui x, abrir parênteses, 3x, então aqui. Ao tirar x aqui resta 3x, aqui está, 3x. Mais o quê? Ao tirar x aqui resta o quê? Resta 5 igual a zero. Em seguida, vamos ter que fazer o quê? Fazer o que? Anulamento do produto. Então, temos o x aqui será igual a zero, ou o 3x mais 5 será igual a zero. Já sabemos que o x aqui é igual a zero. Ou o 3x mais 5, como resolver? É só passarmos o 5 para o segundo membro e mudar de sinal. Teremos aqui 3x igual a menos 5. Então, x aqui sabemos que é igual a zero. Ou o x aqui será igual a quê? A menos 5 sobre 3. Então, o 3 está multiplicado o x, passa para o segundo membro, passa a dividir. Logo, quer dizer que a nossa solução será x pertence a menos 5 sobre 3 e 0. Então, essa aqui é a solução para essa equação. No nosso terceiro caso, se eu tiver aqui ax ao quadrado mais c igual a 0. Reparem que aqui o a tem a mesma condição, tem que pertencer aos números reais, diferente de 0. Reparem que aqui não tem valor de b. Então, só tem um termo independente. Então, o termo linear aqui não tem. Então, vamos supor aqui, o b será igual a 0. E o c será igual a quantos? O c aqui será igual a... Opa, temos aqui o valor de c. E esse valor tem que pertencer ao quê? Aos números reais. Agora, o que está a acontecer? Como podemos resolver já essa equação? Reparem, se eu tiver ax ao quadrado mais c igual a 0. Para resolver esse tipo de equação, o que vamos fazer? Vamos passar o c para o segundo membro e muda de sinal. Teremos ax ao quadrado igual a menos c. Então, ele mudou o sinal, ficou o quê? Negativo. Agora, o a está a multiplicar o quê? O x ao quadrado. Então, quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Então, teremos x ao quadrado igual a menos c sobre a. Então, quer dizer que o x aqui será igual a quantos?
quando o quadrado passa para o segundo membro, temos o quê? Mais ou menos a raiz quadrada, temos aqui mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Então, essa aqui será o que é a estrutura da nossa solução. Mas devem ter um cuidado aqui, devem ter um cuidado. Esse menos c sobre a tem que ser maior que zero. Então, o menos c sobre a tem que ser o quê? Maior que zero. Então, esta fração em si não tem que ser o quê? Não tem que ser um número, neste caso, contrário daquilo. Agora, a solução para isto aí, qual será? A solução aqui será o quê? Será x pertence ao quê? Reparem que aqui temos que o mais ou menos, né? Então quer dizer, mais ou menos o que temos uma solução, temos aqui um número negativo e outro número positivo. Então temos aqui menos a raiz de menos c sobre a e o quê? E a raiz positiva de menos c sobre a. Então esta aqui será a estrutura do quê? Da solução de uma equação deste tipo. Agora, um exemplo. Se eu tiver aqui x ao quadrado menos 2 igual a zero. Como podemos resolver essa equação? Simples. Temos aqui x ao quadrado igual, vamos passar o menos c para o segundo membro e muda de sinal. Teremos 2 positivo. Agora, x aqui será igual a quê? O quadrado passa para o segundo membro, teremos o quê? Mais ou menos a raiz de 2. Então, será dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Reparem bem, temos mais ou menos raiz de 2. Se vê que temos x aqui igual a menos raiz de 2 e x igual a quantos? A raiz de 2. Então, quer dizer que a solução para esse tipo de equação será o quê? Será x pertence a menos raiz de 2, então menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, este é que será esse exemplo. X ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 4 igual a zero. Como é que podemos resolver essa equação? Reparem, vamos passar o mais 4 para o segundo membro e muda de sinal, fica negativo. Teremos 2x ao quadrado igual a menos 4. Teremos aqui x ao quadrado igual aqui a menos 4. O 2 está multiplicado por x ao quadrado. Passa para o segundo membro, passa a dividir. Teremos isso aqui, a divisão aqui por 2. Então, x ao quadrado será igual a quantos? Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, temos que encontrar a raiz quadrada desse número. Então, temos aqui x igual aqui a mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Então, quer dizer que em R, isso aqui não é possível. Não existe a raiz quadrada do quê? Do número negativo em R. Então, vamos dizer que isto aqui não pertence aos números reais. Se não pertence aos números reais, qual é a solução? Simples. A solução aqui será x pertencendo ao quê? Ao conjunto vazio. Então, esta aqui é a solução. Vamos aprender como resolver uma equação quadrática completa. Então, é o seguinte. Nós já sabemos que uma equação quadrática tem essa estrutura, né? ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Já, para achar o valor de x que faz com que essa toda expressão seja igual a zero, temos certos procedimentos que temos que tomar. Então, vamos lá. O primeiro passo é fazer o quê? Extrair os valores de A, B e C. Então, este é o nosso primeiro passo. Extrair aí o valor de A, B e C. Já qual será o nosso segundo passo? Determinar o valor do discriminante. Então, nós podemos dizer discriminante ou podemos dizer o quê? Delta. Podemos dizer discriminante ou podemos dizer o quê? Delta. E quanto equivale o nosso discriminante? Será b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa aqui será a forma de como achar o valor do quê? Do discriminante. Usando o quê? Essa forma, sobre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois ter o quê? Extrair os valores de a, b e c. Agora, o nosso terceiro passo é fazer o quê? Determinar
as raízes x1 e x2. Então, caso existam, então, esse aqui é o nosso terceiro passo. E para isso temos que fazer o quê? Reparem. Então, quer dizer que o quê? O x1 e o 2 será igual aqui a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, esta aqui será a forma para achar o quê? As raízes dessa equação. Reparem que eu disse o quê? Caso existam. Por que eu escrevi isso? Vejam a resposta para isso. Por quê? Porque o delta em si tem certas condições, então, que devem ser respeitadas. Quais são essas condições? Simples. É o seguinte, quando o delta é maior que zero, nós temos o quê? Raízes reais diferentes. Então, quer dizer que x1 e x2 serão o quê? Duas raízes reais diferentes. Já, quando o delta é o quê? É igual a zero, quer dizer que o x1 será diferente de x2. Então, quando o delta é nulo, quer dizer que x1 e x2 será diferente. Então, quer dizer que nós temos o quê? Duas raízes iguais ou raízes duplas. Nós temos que colocar isso na mente. Agora, quando o delta é menor que zero, quer dizer que o x1 e x2 pertencem ao quê? Ao conjunto vazio. Então quer dizer que aqui não temos o quê? As raízes, não temos raízes reais. Por quê? Porque o delta é negativo. Reparem bem, quando o delta é negativo, temos o quê? A raiz quadrada do número negativo. Então quer dizer que isso não existe em R. Então em R não temos o quê? Uma raiz quadrada negativa. É por isso que x1 e x2 deve pertencer ao quê? Ao conjunto vazio, não à solução. O quarto passo será o quê? É encontrar o conjunto de solução. Então, é só escrever o conjunto de solução. Será x pertence ao quê? A x1 e x2. Vamos ver o exercício sobre equação quadrática completa. Vamos lá. Se eu tiver aqui x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Como é que podemos resolver essa equação quadrática completa? Então, o nosso primeiro passo será o quê? Extrair os valores de A, B e C. Então, aqui, esse é o nosso primeiro passo. Valor de A, valor de B e o valor de C. Reparem que o valor o valor de quê? O valor de A é o quê? Vem acompanhado do quê? É o coeficiente de x ao quadrado. Então, o coeficiente aqui de x ao quadrado qual é? Então, aqui tem um 1 aqui à frente. Então, quer dizer que será 1. O valor de B vem acompanhado com o quê? Com o nosso x. Então, quer dizer que está aqui o x. Então, quer dizer que o coeficiente qual é? É menos 4. Então, o valor de C é o termo que não tem a variável x. Então, quer dizer que é um termo independente. Então, aqui, o termo independente será o quê? 3. O segundo passo, qual será? Encontrar o valor do quê? Do delta. O que é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta aqui será igual a quê? A b ao quadrado. Aqui devem tomar muito cuidado. Primeiro passo é o quê? Resolve aqui o b ao quadrado. Vamos lá. O b ao quadrado. Qual é o valor do b aqui? Então, será menos 4 ao quadrado. Menos o quê? 4 vezes o a. O a aqui é 1. Vamos colocar aqui 1 vezes o c. Qual é o valor de C? O valor de C aqui é 3. Vamos colocar aqui 3. Delta será igual a quanto? Menos 4 ao quadrado. Aqui é igual a menos 4 ao quadrado. Repara, nós temos aqui menos 4 ao quadrado. O que é menos 4 ao quadrado? É menos 4 vezes menos 4. E menos 4 vezes menos 4 vai dar quanto? Vai dar mais 16. Então aqui teremos 16. Depois, menos 4 vezes 1, teremos o quê? 4. 4 vezes 3, teremos 12. Então, quer dizer que o nosso delta aqui será igual a quantos? 16 menos 12, teremos 4. Então, esse aqui é o valor do delta. Em seguida, vamos ter que fazer o quê? Encontrar as nossas raízes, né? Então, quer dizer que, reparem aqui, há uma informação que podemos concluir aqui, reparem bem. O delta aqui é igual a 4. Se delta é igual a 4, quer dizer que esse número aqui é maior que 0. E se delta é maior que 0, quer dizer que o x1 aqui será diferente de x2.
É o que está a acontecer. Agora, x1 e 2 será igual aqui a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. x1 e 2 será igual aqui a menos b. Repare bem que temos o quê? O menos da fórmula. Vamos colocar aqui menos o b. O b aqui é o quê? É menos 4. Vamos colocar aqui menos 4 mais ou menos a raiz de delta. Delta aqui é igual a 4. Coloquemos aqui 4. Sobre o quê? 2 vezes o valor de a. 2 vezes o valor de a. O valor de a aqui é 1. Então, quer dizer que o x1 e o 2 será igual a quantos? Menos e menos teremos mais 4. Então aqui, menos teremos mais, não? Porque aqui temos 4, não temos mais 4. Mais ou menos o quê? A raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? Será 2. Mas por que, Rostov? Simples. Porque 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai nos dar 4. Então, aqui temos o quê? 2 vezes 1 teremos o quê? 2. Agora, quem é o meu x1 aqui? Quem é o meu x2 aqui? Repare uma coisa interessante. É que vê o quê? Mais ou menos. Quer dizer que tem uma parte que será positiva e outra parte será negativa. Repare. Teremos o quê? Teremos 4 mais 2 sobre 2. E depois teremos o quê? Aqui como x2. Teremos 4 menos 2 sobre 2. Então, 4 mais 2 aqui é igual. Isto aqui vai me dar o quê? 6 sobre 2. E aqui vai me dar quanto? 4 menos 1, menos 2 vai dar quanto? 2 sobre 2. Então, é o que está a acontecer aí. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Então, 6 e 2 dividido por 2 teremos o quê? 3. Não 6, 3. Então, aí temos 3. 2 dividido por 2 teremos 1. Qual é a solução disto aqui? A solução será x pertence ao quê? A 1 e 3. Então, é dessa maneira como se resolve uma equação quadrática completa. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.